Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado. Iniciamos esse ano de 2026 na semana passada, hoje é o nosso segundo programa do ano. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e aos nossos amigos espirituais por mais esta noite. Agradecendo por todo auxílio, por todo amparo que temos recebido. E que seja uma noite, Senhor, de muita luz e de muita paz. Que os nossos amigos espirituais estejam aqui presentes mais uma vez, nos envolvendo, nos abençoando e que possamos compreender todas as lições da noite de hoje e da melhor maneira possível colocar em prática também no nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, a gente está lendo o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar ao Próximo como a Si Mesmo. Como eu falei na semana passada, a gente vai ler 3 mensagens sobre a lei do amor. Semana passada a gente leu a mensagem de Lázaro e hoje vamos ler a mensagem de Fénelon sobre o mesmo assunto. Então vamos lá. Essa mensagem foi escrita em Bordeaux em 1861. O amor é de essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde. Possuís no fundo dos vossos corações a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, e que atinge muitas vezes proporções sublimes. Eu disse por um ser ou um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, que lhes vertem dos corações aos animais, às plantas e até mesmo aos objetos materiais. Espécies de misântropos a se lamentarem da humanidade resistem à tendência natural da alma, que busca ao seu redor afeição e simpatia. Rebaixam a lei do amor ao estado instintivo, mas, o que quer que façam, não podem sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações no ato da criação. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e embora a miúde pressionado pelo egoísmo, é a fonte das santas e doces virtudes, que fazem as afeições sinceras e duradouras, e que os ajudam a transportar a estrada escarpada e árida da existência humana. Há certas pessoas a quem repugna as provas da reencarnação, no sentido de que outros participarão das simpatias afetivas de que são ciosas. Pobres irmãos, é o vosso afeto que vos torna egoístas. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e de todos os demais vos são indiferentes. Muito bem, para praticar a lei do amor, tal como Deus a estabelece, é preciso que chegueis a amar pouco a pouco todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas ela se realizará. Deus o quer, e a lei do amor é o primeiro e mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que deve um dia matar o egoísmo, sob qualquer aspecto em que se apresente. Pois além de egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo familiar, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai o vosso próximo como a ti mesmo. Ora, qual é o limite do próximo? Será a família, a seita, a nação? Não, é toda a humanidade. Nos mundos superiores é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos mais avançados que neles habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso próximo, para a sua transformação social, verá ser praticada por seus habitantes essa sublime lei, reflexo da própria divindade. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática do preceito. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Ao contrário, fazei todo o bem que puderdes. Não creiais na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá mesmo de mau grado à lei do amor. É um imã a qual ele não poderá resistir, e o contato desse amor vivifica e fecunda os germes latentes dessa virtude, que estão latentes em vossos corações.
A terra, lugar de provas e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá serem praticadas a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas as virtudes, filhas do amor. Não deixeis, então, de ouvir as palavras de João Evangelista. Sabei, então, que quando a enfermidade e a velhice interromperem o curso de vossas pregações, ele repetia essas doces palavras: meus filhos, amai-vos uns aos outros. Caros e amados irmãos, utilizai como proveito essas lições. A sua prática é difícil, mas delas retiram à alma um imenso benefício. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis que muito em breve a terra se transformará e se tornará um novo paraíso, onde as almas dos justos virão usufruir o merecido repouso. O próprio texto diz aqui, né, que é difícil a gente verdadeiramente amar a todos aqueles que estão ao nosso redor, mas a gente sabe, né, que todos têm dentro de si essa fagulha divina, esse amor em estado latente, muitas vezes, adormecido, mas que pode ser despertado, às vezes por coisas, né, entre aspas, simples, mas que podem nos trazer tantos benefícios. Eu vou dar um exemplo aqui do nosso caso, né, do nosso centro espírita, né, dos animais. Quantas pessoas que nos procuram, quantas pessoas que vão até o nosso centro, e conversando com essas pessoas a gente percebe que pelos animais elas fazem de tudo. Tanto que muitas nem são espíritas e vão até o nosso centro espírita em busca, né, de um auxílio, quando possível, em busca de uma cura para algum mal físico. Então, pelos animais, essas pessoas fazem de tudo. Por outros seres humanos, nem sempre. É claro que a gente não pode, né, levar isso de uma forma muito exagerada, né? Amar os animais é algo sublime, é algo fantástico, mas nós precisamos também amar os nossos irmãos de humanidade, aqueles que convivem conosco no dia a dia, porque são nossos irmãos perante a Deus, e Jesus nos recomendou para amarmos uns aos outros, respeitando as diferenças, respeitando muitas vezes situações que não nos agradam. A gente não tem que ser conivente, né, com algumas coisas, mas a gente também não pode levar a ferro e fogo, porque, né, vou dar um exemplo de futebol, porque o fulano torce para o time A, eu torço para o time B, então eu não vou mais conversar com ele. Não é assim. Em termos de religião, a mesma coisa, o fulano é de outra religião, também não vou conversar com ele. O fulano tem um posicionamento político A, eu tenho um posicionamento político B e a gente não vai se conversar. Claro, a gente não precisa, como eu falei, a gente não precisa concordar e ser conivente com as coisas que as pessoas fazem, que as pessoas pensam e que as pessoas fazem. Mas nós temos que exercitar esse amor. E às vezes, nas pequenas coisas do dia a dia, vou dar um outro exemplo, né? Acontece isso comigo direto. O trânsito é uma grande prova da gente exercitar a lei do amor. Porque muitas vezes a gente está ali, né, na frente, atrás de alguém que não está andando, e a gente às vezes está com um pouco mais de pressa, ou a gente quer andar um pouco mais rápido, né, alguém que entra num cruzamento não dá seta, né, Sorocaba tem muito isso. Mas enfim, são pequenas coisas, né, que às vezes a gente acha bobagem, mas que tiram a nossa paciência, né, entre aspas, e isso só nos prejudica. A gente fica ali bravo, a gente fica ali nervoso, muitas vezes, xingando, buzinando, né? Eu faço isso, eu reconheço, eu faço isso. Né? É difícil a gente ter paciência, muitas vezes, com algumas coisas. Mas são exercícios. Né? A gente aprende aqui no Evangelho e depois a gente tá lá no dia a dia para a gente praticar. Você aprendeu? Você entendeu a lição? Muito bem, então vamos à prova agora. É igual na escola. Né? O professor passa a lição durante um determinado tempo e chega um dia lá, prova. E aí, você aprendeu realmente tudo aquilo que foi falado ou ficou só na teoria? Então, são essas lições que a gente precisa passar e que muitas vezes nos tiram, né? Tira a gente do sério. Então, é pra gente exercitar realmente. E essa mensagem aqui acho que foi muito significativa, né? Pra gente, principalmente agora, nesse começo de ano, na segunda semana do ano, né? Vamos refletir, vamos pensar sobre algumas coisas que a gente fez, né, no ano anterior, vou tentar fazer diferente a partir de agora, tá bom? E eu convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais.
Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco mais esta noite e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal.